Olá pessoal, boa tarde, está no ar o Bate-Papo Esportivo, um programa que fala tudo sobre o futebol mineiro, com muita informação, debate, opinião e com a linguagem que o torcedor gosta. Vamos agora aos destaques do programa de hoje. Micali promete força máxima para pegar o Paraná na semifinal da Primeira Liga. Mano estuda time que enfrenta o Londrina no domingo. Seleção brasileira vence o Equador e garante o primeiro lugar nas eliminatórias. Isso e muito mais, agora no Bate-Papo Esportivo. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo esportivo. Você pode entrar nessa conversa com a gente. Só mandar sua mensagem no nosso WhatsApp. Anote aí, 984-950038. Repetindo, 984-950038. Participe com a gente também. E vamos escalar logo a equipe nossa de hoje. Vou começar pela lateral direita aqui. Pela minha ala direita. Ele sempre sorridente, alegria. Multijogador agora. Poliesportivo. Multiatleta. Poliesportivo. Peteca. Krav Maga. Mais. Futebol de salão, futebol de... Isso. Ping-pong, sinuca. Futebol de botão. Não joga mais não, né? Não. E futuro advogado. Isso. Rui Cabeção, seja bem-vindo. Fala, meu amigo. E aí, preparado aí pra esse final de semana? Tem futebol, tem Primeira Liga. Tem que ligar mesmo? Tem. Tá certo. Vamos lá pra Primeira Liga aí. Cruzeiro conseguiu. Jogo pela manhã, né? 11 horas. Aquele horário que o torcedor gosta, mas o jogador profissional não agrada muito. E outra coisa que eu tô feliz hoje, né? Que o nosso capitão tá aí, né? Agradecer o nosso colega do Uber aí. Daqui a pouco nós vamos contar. A trairagem já começou no ar, hein? Paulo Roberto Pretes, meu lateral. Depois nós vamos contar essa história direito, né? Pegar o nome do nosso amigo do Uber que te ajudou a chegar aqui hoje. Mas como é que tá a sua expectativa para essa semifinal? O Atlético pode conseguir um título aí nesse ano tão sofrido. Tem que falar desse título. Mas um título. Não, a final pode ser Atlético Cruzeiro. Vai ser legal, vai ser muito bacana. Pela primeira vez, né? Aliás, o Atlético já tem uma decisão contra o Cruzeiro na Copa do Brasil. E vai ser a segunda vitória agora. Mas do jeito que você não demonstrou muita firmeza pra ninguém. Gostei do seu sapato novo. Gostou? Pô, muito obrigado. Gostei. Isso é por causa do Uber. Cutucou, ele quer dar o troco. Dimara Oliveira, seja bem-vinda aí, Dimara. E aí, como é que você tá vendo esse momento do futebol mineiro? Claro, no Campeonato Brasileiro alguns deslizes, mas o Cruzeiro tá na final da Copa do Brasil e tem a Primeira Liga aí, que pode dar uma final mineira. Sem dúvida, mas eu acho que é muito pouco para o que a gente esperou deles e pelo que a gente previu para esse ano, né? Acho que o Atlético, inicialmente, ninguém colocava o Atlético fora de uma disputa de título de Campeonato Brasileiro, de uma disputa de título de Libertadores. Acho que Atlético e Palmeiras são as duas grandes decepções da temporada. No caso do Cruzeiro, você estava vendo que era um reacerto mesmo, mas também se esperava mais dele em termos de brasileiro. Ele está tendo uma recuperação, está chegando ali na 6ª posição, mas ainda é pouco para aquilo que a gente imagina do futebol mineiro. Acho que nunca mais a gente vai se acostumar a ficar tão longe, desde que a gente começou com 2012, com o Atlético vindo da forma como veio, e o Cruzeiro ganhando 2 títulos brasileiros, e o Atlético Copa do Brasil e Libertadores. É um outro momento que a gente não quer perder do futebol mineiro, e acho que por isso que a cobrança é sempre válida, né? Seja Primeira Liga, seja Mineiro, seja Brasileiro, Libertadores, a gente não quer mais ver essas equipes longe da disputa do título. A gente tem que se igualar sempre a quem está em cima, e por isso esse ano para mim é uma decepção. E hoje nós vamos falar muito no programa sobre o Atlético e Cruzeiro, já que eles jogam no final de semana, mas vamos começar dando uma olhada nas manchetes do dia. Não era para menos, né? A seleção brasileira jogou ontem, então a gente separou algumas coisas em relação à seleção brasileira. Aí, Paulinho decisivo. Paulo Roberto Paulinho se transformou aí no volante com mais gols na história da seleção brasileira. 10 gols em 42 jogos, 5 gols em 8 jogos na eliminatória. Como volante, né? Como volante. Um volante moderno, né? A marca histórica mesmo, bacana. Ele é um jogador moderno, né? Que se joga pra frente, tem liberdade que o Tite dá.
E é um jogador que foi pro Barcelona agora, está em alta, né? E eu acho que a Muito seleção... voluntarioso, né? Ele muda por completo. Ele dá sempre a sensação de que a gente consegue ver um futebol evoluindo, né? Exatamente. Ele é a evolução dos volantes. Ele é isso que a gente espera do futebol ofensivo. E olha que ele está fazendo isso com o Tite, né? Que é um outro contexto. Vai ter trabalheira danada no Barcelona, a gente sabe disso, mas até a superação que ele mostra, porque todo mundo questionava, gente, ele de volta à seleção, o que é isso? Que retrocesso, que não sei o quê. Isso é o trabalho de gestão de pessoas que o Tite faz tão bem. E acho que por isso que ele está se destacando. E esse é o ponto que eu ia te perguntar, Rui. A gente pode dizer que o Paulinho é o retrato dessa seleção do Tite, porque ele é um homem de confiança do Tite e voltou a recuperar o futebol dele com o Tite. Tanto o Paulinho quanto a Edmara disseram aí. Todo mundo tocou o nome Tite. Eu acho que o Paulinho ele tem que botar um porta-retrato gigante do Tite lá na sala dele, porque é impressionante o rendimento do Paulinho com o Tite. O Paulinho, ele, no mercado europeu, ele não conseguiu jogar em nenhuma equipe. Não. Ele acabou batendo lá na China e, como a Edmara falou, o Tite foi e apostou nele, num jogador em baixa. Foi muito criticada a sua convocação na seleção, mas eu não sei nem o que falar do Paulinho, porque é impressionante como é que o futebol dele aparece ele olhando para o Tite no banco. Eu fico impressionado com isso. E o Tite tem essa capacidade grande de conseguir mobilizar os atletas. Você vê o próprio Renato Augusto. Com o Tite no Corinthians, o Renato Augusto, ele saiu de camisa 10. Ele apareceu no Flamengo como camisa 10. Um jogador que não marcava ninguém. O Tite recuou ele no Corinthians e ele ali jogando pro treinador. Então é mérito do Tite. Então você guarda um pouco todos os elogios. Esse crescimento do Paulinho. Pro Tite, porque... Vamos para a próxima manchete, você vai ver por quê. Um ano de Tite aí, ó, Rui, ó. 11 vitórias, 1 derrota, 31 gols marcados e 3 gols sofridos. Isso aí, a gente estava muito preocupado porque a gente não via a nossa seleção brasileira atuando, né? Aqueles jogos sofridos e agora, novamente, como a gente disse, a gente tem vontade. A gente ainda não acompanha as convocações como antigamente, né? Mas a gente volta a querer acompanhar a seleção brasileira nos jogos por causa desse camarada aí. O Tite, ele conseguiu apagar aquele lado sujo, né, da CBF. Você vê que a própria CBF blindou. E outra coisa que me chama muita atenção, que o Tite, ele realmente conseguiu separar, né, essa questão da seleção brasileira seleção e CBF. Diretoria e seleção. Isso. Você vê nas entrevistas do Tite, ninguém da CBF ao lado. Só o Tite e o Edu. Acho que ele falou, eu vou, mas vocês não aparecem. Ninguém perto de isso mesmo. É óbvio que não é isso, mas a gente é quase isso, né? Não, eu acho mesmo que o Tite chegou, porque ele chegou num momento muito sofrido. Isso. Você tem um presidente que não pode deixar o país, você tem o ex-presidente sendo procurado pela Interpol, você tem uma situação que ele falou, gente, eu tenho, dentro da minha ética como treinador, né, daquilo que eu faço, como que eu vou entrar nessa situação? Ao mesmo tempo, é meu sonho. Isso. Eu quero ser técnico da seleção. Então, vamos fazer um acordo aqui, vamos acertar os pontos. E eu tenho certeza absoluta que essa foi a conversa. A gente fica brincando, né? Quando ele ia de helicóptero e voltava para São Paulo, porque ficou naquela expectativa. Isso. Há um ano atrás, a gente estava aqui em pânico. Gente, vai enfrentar o Equador. O Equador liderava as eliminatórias. Eu falava, gente, a altitude, o Brasil... Que absurdo a gente ter receio de enfrentar o Equador, mas foi a isso que a gente chegou. Então, já que você está falando de Equador, vamos colocar os melhores momentos da partida de ontem, que o Brasil venceu por 2-0, a gente vai comentando em cima aí. Coloca pra gente, Alexandre. Tá aí, a gente tá vendo. Ontem, jogo de ataque contra defesa, né? O Brasil muito bem, demonstrou um ritmo de jogo bem acelerado. A gente pôde ver Neymar e Gabriel Jesus de novo fazendo uma dupla lá na frente, mas o que te chamou mais atenção nesse jogo aí? Eu achei o primeiro tempo muito chato. Vamos ser sinceros, que a gente não pode mentir para quem está assistindo a gente. Foi chato, porque o Equador impôs uma marcação muito forte no Brasil. Você tinha 3 caras Só em cima comentar, do Neymar, essa pirueta do Neymar foi exagerada. Mas é isso, ele ficou extremamente nervoso, porque o Neymar tem essa situação. Quando ele é muito marcado, ele sai do controle. Isso é uma coisa que ele tem que aprender muito, porque ele vai ser marcado pro resto da vida. É verdade. E eu até entendo essa cobrança inicial no Neymar, especificamente agora, porque é o jogador mais caro do mundo, a venda que ele teve, a cobrança que está em cima dele na nova equipe, a cobrança de que ele seja o cabeça dessa seleção. Ninguém olha essa seleção e não diz, essa é a seleção do Neymar, essa é a seleção do Neymar. Então, isso tudo faz com que ele tenha muita responsabilidade quando ele entra em campo. Só que esse controle ele tem que ter. Quando o Coutinho entrou, ele mostrou para ele, olha, filhinho, é assim, a gente tem que ter calma, a gente vai aqui do lado, e chamou a atenção para outro, abriu espaço,
né? Para que você tivesse a chance. E aí, realmente, no segundo tempo, a seleção foi melhor. Mas o primeiro tempo, você olhava e falava, gente, eles já estão classificados, não querem fazer mais nada, não é possível. E agora, Rui, tem uma situação aí que a gente está aguardando a convocação, porque o Marcelo levou o cartão amarelo, não pode jogar o próximo jogo. O Miranda teve um problema, né, um impacto com o goleiro, com o Alisson, foi cortado ontem, então vai ser convocado aí um lateral esquerdo e um zagueiro. Na zaga lá já tem o Thiago e já tem o Rodrigo Caio. Para vocês aí, qual pode ser o possível zagueiro e o possível lateral esquerdo para essa convocação? Na lateral esquerda eu vejo É difícil a lateral. É o Felipe Luiz, né? Não, eu vejo. Não, ele já tá lá, Não, mas vai levar mais um. Mais um Ele já tá lá, levar? vai ser convocado mais um. Eu vejo o Diogo, né? O Diogo Barbosa num momento muito bom. E da forma com que o Tite trabalha, ele normalmente privilegia esses jogadores que realmente estão no bom momento. E que ele cita, né? Ele Isso. citou o Gabriel. Citou o É isso Gabriel, que a gente tem que aguardar. Não sei se já saiu, tá para sair a qualquer vai momento, sair mas agora. eu acho que a chance do Gabriel, pelo que ele disse na última entrevista, convocação, né? E para o Gabriel seria um presentaço. Porque né? pela declaração ontem do Edu, parece que os dois vão ser do Brasil pela logística da situação, da Seria viagem. Jeromel, né? Mas como ele está Tá machucado, isso. Mas eu vejo, eu não sei, o Tite surpreende, né? Eu vejo, ele também citou o lateral do Cruzeiro, o Diogo Barbosa, numa das entrevistas. Foi. Então, pelo momento dele no Cruzeiro, não só agora, ele apareceu bem no Botafogo, né? O Cruzeiro contratou, demorou um pouco para poder engrenar, agora vem fazendo grandes partidas. E eu, como o Tite, como a gente diz, ele é um bom gestor de pessoas. E ele quer motivar esses jogadores que estão no Brasil realmente a vestirem a camisa da seleção, porque antes a seleção você questionava muito algumas convocações. Tinha cara que não jogava em lugar nenhum e aparecia na seleção brasileira. Agora não, o Tite está convocando os melhores. Então eu convocaria o jogador do Talvez ele só não vá por causa do jogo de quinta-feira do Cruzeiro, isso. né? Para não desfalcar Na decisão. a equipe no Cruzeiro. No caso do Gabriel tem mais chance porque a primeira liga não tem mesmo, nada, vai jogar dia 9, então isso eu aí. acho que talvez o Gabriel possa aparecer primeiro. Isso mesmo. Bom, pessoal, agora eu vou dar uma dica rapidinho para você. Se você está em busca de um trabalho bacana em uma grande empresa, então fique de olho. A Mundiale tem vagas abertas para televendedores. Cadastre seu currículo no site mundiale.com.br e venha fazer parte dessa equipe. Repetindo, mundiale.com.br. É fácil, não perca tempo. E nós vamos para um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre o Cruzeiro que enfrenta o Londrina pela Primeira Liga. Não sai daí.